Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. Está aqui respondendo aqui as perguntas. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Marvel Alves. Bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Bom dia a você que nas segundas-feiras não sai sem ouvir Dilson Assunção e Marvel Alves. Doutor, como é que é essa história do suicídio no Brasil e no mundo, já que estamos nesse mês, né, dedicado ao combate ao suicídio, inclusive depressão, acho que é a principal causa. Vamos falar um pouquinho sobre essa temática aqui para a nossa audiência, doutor? Olha, esse é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, né? E se replica em mais de 200 países do mundo o chamado mês, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é dedicado a que você faça palestras, prevenção do suicídio no Brasil e no mundo todo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos uma média de 700 mil suicídios no mundo todo. Claro que esse número, muitas vezes, é valorizado, ele é subdimensionado. Por que ele é subdimensionado? Porque muitas vezes, em algumas culturas, as pessoas se suicidam e na codificação do Código Internacional da Doença sai como outro motivo. Mas o que é codificado em torno de 700 mil, que se você linkar todas as guerras que existem no momento, algumas guerras de guerrilha na África, a guerra da Ucrânia com a Rússia, e todas as insurreições que existem no globo terrestre, não dá nada parecido com isso, entendeu? Então o suicídio ele mata muito mais do que a maioria dos cânceres, e a maioria, só para você ter uma ideia, câncer de próstata, câncer de mama, que são os que mais devastam homens e mulheres, não chega a matar a quantidade de pessoas, não chega a matar. No Brasil são 14 mil mortes por ano, quer dizer, a estatística do DataSUS, tá certo? E essas pessoas que morrem, no caso de algumas, por exemplo, no caso de crianças, de adolescentes acima de 15 anos, é a quarta causa de morte. É a quarta causa de morte de jovens e adolescentes. Então, é um tabu você falar sobre suicídio, principalmente nessa idade, nessa tenridade de 15 a 29 anos, mas é a quarta causa de morte que temos aí. É até estranho imaginar quem está começando a vida, um adolescente, um adulto jovem, entrando no mercado de trabalho, de repente interrompa a sua vida, mas é uma verdadeira epidemia, muito mais. Então a gente dá muito, digamos assim, claro que todas as campanhas são importantes. Nós fazemos campanhas no Brasil todo, por exemplo, para o câncer de próstata, para o câncer de mama, principalmente, há uma verdadeira comoção, ou seja, mas a gente relega, às vezes, essas doenças que levam muitas pessoas, milhares de pessoas à morte, por conta de um tabu, de você não, ou seja, ter dificuldade dos médicos e a sociedade de se sentarem e saber qual é a causa precípua de um jovem que está começando a vida, de repente, interromper. Obviamente, grande parte dos suicídios, Marvel Alves, eu diria que a maioria infinita, tem uma causa, aí a causa geralmente é doença mental. Claro que tem várias doenças, a depressão é uma delas, entendeu? Mas você tem outras causas. A depressão responde por a maioria dos casos de tentativas de suicídio. Os homens conseguem se suicidar mais do que as mulheres. As mulheres tentam muito mais, tá certo? Então, muito mais. No mundo todo, Marvel Alves, é mais ou menos assim, 5,4 mulheres a cada 100 mil que existem tentam suicídio. No caso dos homens, 12,6 tentam e morrem. Veja, só para você ter uma comparação, os assassinatos por arma de fogo, por exemplo, e por todos os tipos de arma, do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país, que equivale aos 9 estados do Nordeste, é menos de 9 por 100 mil. Ou seja, de todos. E a gente fala de armas aqui no Brasil, que é uma epidemia. Olha, no caso só de suicídios por homens, tentativas e os que conseguem, é muito mais do que os assassinatos, proporcionalmente, obviamente, de um estado aqui. Um estado como o de São Paulo, que é um dos poucos estados que tem a quantidade de assassinatos menor do que 10 por 100 mil, sendo hoje comparável
por exemplo, os melhores indicadores do primeiro mundo. Claro que o Nordeste e o Norte, que são os campeões aqui se você tirar o estado de São Paulo e alguns estados do Sul, eles seriam enquadrados como se fossem país do primeiro mundo. E o Norte, os estados do Norte do país e o Nordeste respondem pela grande maioria dos assassinatos do país, tá certo? Coincidentemente, são os estados que têm menos armas registradas em nome de cidadãos de bem. O Nordeste e o Norte do país têm muito poucas armas registradas em relação ao Sul do país e ao Sudeste e assim por diante, mostrando que não há uma relação entre um cidadão de bem portar uma arma numa fazenda ou na sua casa, né, já que o porte de arma, andar com uma arma no Brasil é praticamente impossível, porque a Polícia Federal não concede portes, a não ser em casos excepcionalíssimos, né? Excepcionalíssimo, uma pessoa que está, por exemplo, ameaçada de morte, com muitas tentativas registradas na polícia, é praticamente impossível, Mávio Alves. Você, como advogado, sabe, se você, um cliente seu, quiser tirar um porte de arma federal, na Polícia Federal, pelo SINARME, é praticamente impossível. Claro que o bandido não precisa, ele vai na feira do troca e compra uma pistola, ele vai no Paraguai e compra uma AR-15, ele manda importar uma .50 e derruba um helicóptero. O bandido não precisa disso, precisa de arma. Você veja agora mesmo um pernambucano aqui de uma família tradicional, dona dos maiores hospitais de Recife, do Memorial São José e do Santa Joana, né? Esse camarada já estava, digamos assim, longe da família há algum tempo, que há 20 anos a família antecipou a herança e deu a parte dele, ele foi embora para os Estados Unidos, voltou agora, na pandemia, e esse camarada se envolveu numa série de problemas aí, empurrou mulheres, tentativa de estupro. O Exército Brasileiro, em 24 horas, cancelou, porque para você ter um certificado de registro, um CR, você tem que ser um cidadão libado. Ou seja, tem que ser o cara mais limpo do mundo, ele não pode ter nenhum tipo de processo criminal, mesmo um estelionato, um cheque sem fundo, não pagou um Pix, entendeu? Uhum. Talvez seja a única regulamentação que você tem que ser praticamente igual a um santo, ou seja, eu acho que os santos que passam pelo o crivo papal tem que ser bem mais limpo do que um CAC aqui no país. Você lembra que o Padre Cícero vai ser santificado? O Padre Cícero andava com 2 pistolas, viu? O Padre Cícero foi governador do Ceará, e ele nunca deixou de ir para o púlpito com as 2 pistolas, ou seja, 2 pistolas. Não sabia dessa. Olha, o Padre Cícero. O Padre Cícero usava arma. Ele foi excomungado, entendeu? E tudo mais. Ou seja, o Padre Cícero era um político também, fazia muitos milagres, entendeu? Mas sempre usou arma. Naquela época, meu amigo, do cangaço, né? E até Lampião temia Padre Cícero Juazeiro, entendeu? Ou seja, por isso que ele ganhou essa fama. No Brasil e no mundo, ou seja, a igreja incomodada com a entrada da política, o afastou, né? E agora, depois de muitos anos, né, ele vai ser beatificado, quem sabe no futuro ser canonizado e assim por diante. Mas, ou seja, muitos padres nas cruzadas, ou seja, eles participavam de guerras, mas aqui no Brasil, principalmente no Estado Novo, lá na época de Getúlio Vargas, era comum os padres. A Santa Joana, por exemplo. Né? Exatamente. Guerreira, Santa Guerreira. Santa Guerreira, ou seja. Matou muita gente. As cruzadas, por exemplo, elas defendiam o cristianismo na base do ferro e da espada, entendeu? Isso. Literalmente, entendeu? Contra bárbaros, turcos, otomanos e assim por diante. Ou seja, e o Padre Cícero, como bom, digamos, só não usava uma peixeira, né? Que ele gostava mais de uma pistola, né? Uma pistolão maravilhosa. Chamava-se Parabelo. Era um Parabelo, uma pistola alemã maravilhosa, entendeu? 9mm, entendeu? O Parabelo, o famoso Parabelo, que é uma pistola hoje que ainda existe hoje, entendeu? Que ainda existe hoje, mas ela está fora de moda, né? E essa pistola hoje, ela chama-se 1911, né? Ela foi fabricada na Primeira Guerra Mundial, né? 45, né? Ela tem um cano muito grande, né? E por ter um cano muito grande e as balas muito redondinhas, o diâmetro dela muito grande, elas têm poucas balas. Então, a do Brasil, a Taurus, nós temos uma pistola da Taurus que tem 6 tiros, 6 balas, ele só pega 6, tem umas que pega 11 e a 845 pega 13. Mas antigamente as pistolas pegavam no máximo 8 tiros, né? E os revólveres 5 a 6 tiros. Então, a arma de fogo não tem uma ligação precípua com a violência. O sul do país tem muita arma registrada, né, culturalmente, italianos e tudo mais, nos pampas gaúchos, e o nordestino aqui, nós não temos muitas armas, mas temos no sangue a violência, ou seja, lembrar, Mávio Alves, na Segunda Guerra Mundial,
um dos batalhões mais ferozes que foram convocados aqui pelo Exército, pela FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foram nordestinos, principalmente Serra Talhada, da minha terra sertânia, ou seja, eram temidos nas batalhas de Monte Castelo lá na Itália. Temidos por quê? Porque naquela época os fuzis eram semiautomáticos, ou seja, o cara dava 5 tiros e os soldados do outro lado, quando faltava bala, a briga era aqui com baioneta, porque na ponta do fuzil tinha uma faca afiada chamada baioneta, ou seja, só que o nordestino levava o quê? Uma faca peixeira, doutor. Os caras aqui eram temidos, matavam mais gente com faca do que com fuzil. E aí o batalhão brasileiro foi aqui do Nordeste, aqui, famosíssimo. Entre na internet, veja a história de Pernambuco, ou seja, os mais temidos guerreiros aqui. Acostumado a esfolar bode? Você imagina, o cara está acostumado com 12 polegadas, esfolar bode. Imagina numa guerra mundial, onde a guerra era quase pau a pau, porque você cavava, né? Ficava ali atirando com obus, etc. Até quando faltava arma, o soldado pulava em cima das trincheiras, as famosas trincheiras. Corpo a corpo, né? Corpo a corpo. E o cara que sabia usar uma faca, né, uma arma branca como o nordestino, tinha uma ampla possibilidade de sobreviver. Nós ainda perdemos 1.700 homens, né? Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu, graças a Deus, né? Mas perdemos 1.700 homens, mas libertamos a Itália, né? Que o batalhão do Brasil foi para a Itália quando terminou com a morte do ditador Benito Mussolini, né? Isso é a história do Brasil, gente, que você precisa saber. 8 horas e 36 minutos. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho, doutor Dilson, sobre essa questão das eleições. Afinal de contas, estamos na reta final de uma das mais importantes eleições do Brasil, né? Após a redemocratização, e um dos temas importantes, ou o mais importante, é o meio ambiente. Preservação das matas, florestas, saneamento, matrizes energéticas, essa história aí do combustível fóssil, né? Substituir ele por combustíveis limpos. Como é que está o Brasil nesse campo, ou nestes campos? Olha só, talvez seja um dos temas, digamos assim, do ponto de vista ideológico, mais importante, né? Porque ambos os lados, né? Acho que todos os lados ali mentem um pouco, né? Ou até mentem muito, né? Que na verdade é o seguinte: nós temos um verdadeiro complexo de vira-lata, Mávio Alves. Ou seja, se vamos para os outros países, nosso divertimento principal é esculhambar o Brasil. Infelizmente. E assim por diante. Ou seja, e muitas vezes distorcer, mentir, mostrar estatísticas equivocadas e assim por diante, tá certo? E muitas vezes dá coro a principalmente os países europeus, com ênfase para a França, né, que é o país que, digamos assim, é mais ligado ao Brasil intelectualmente, né? Lembrar que toda a intelectualidade do passado do Brasil lia e escrevia em francês, né? Ou seja, os primeiros escritores do Brasil citavam frequentemente francês. Nunca citamos nada em espanhol, tá? Era latim ou francês, tá certo? Então, quem era chique no Brasil tinha que saber francês, tinha que ir para a França e assim por diante. Então, por conta disso, Mávio Alves, nós temos essa dificuldade aqui. Então, e no debate a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu estava vendo, por exemplo, aqui nas últimas semanas, as séries históricas. Então, vim dos 5 candidatos mais bem colocados do desmatamento. O desmatamento começou em 1500, quando o Brasil foi descoberto. Lembrar que brasileiro, isso quer dizer o quê? É uma profissão. Brasileiro é profissão, como funileiro é outra profissão. Brasileiro quer dizer o seguinte: o cara que é especialista na época, em derrubar o quê? O pau-brasil. Ou seja, o Brasil, até na etimologia da palavra do brasileiro, está implícito uma profissão que nenhum país do mundo tem isso. Nenhum país do mundo, cada país tem uma história, anglo-saxão e assim por diante. Então o brasileiro incorporou uma profissão que na época era explorar o pau-brasil, tá certo? Para você ver que esse negócio de desmatamento é de muito tempo. Então nós aqui no Brasil, nós temos muitos biomas. São essas áreas que têm vegetações específicas, né? Claro que a área que foi mais degradada, que foi a área que ficou perto da costa. E ninguém tem muito amor, que talvez seja uma das florestas mais importantes no mundo todo, é a Mata Atlântica, porque ela fica perto da costa, né? Ela entra alguns quilômetros para o litoral, e esse local foi, em qualquer país do mundo,
onde a população iniciou, porque precisava de rios, de lagos, precisava de mar e assim por diante. E devastaram a Mata Atlântica do mundo todo. No Brasil, nós só temos 8% de Mata Atlântica. E temos estado que tem menos do que isso aí, como o estado de Pernambuco. Por quê? Durante 1.500 anos, a cana-de-açúcar devorou toda a Mata Atlântica. Como agora a matriz econômica do Nordeste está mudando de cana-de-açúcar para pecuária, e a pecuária não precisa de 100% de terra, seria a hora de quê? Dos governos federais, estadual e municipal incentivarem, por exemplo, os donos dessa terra, que você vê os engenheiros aqui da Catende, da usina Catende, muitos estão completamente sem plantar absolutamente 1 hectare, ou seja, estão abandonados. Então, essas áreas devolutas, essa área de pouca utilização, principalmente áreas de grande declive acima de 15 graus, ou seja, morros, deveriam ser o quê? Reflorestadas. Ou com a Mata Atlântica original, que é mais difícil, ou então com madeiras especiais, como é o caso do pinus e assim por diante. Na Europa, praticamente não existe mais matas originais. Grande parte, inclusive da França, por exemplo, é zero. A França não tem mais florestas originais. A floresta da França foi plantada para manejo econômico, entendeu? É o país que mais critica a gente e praticamente não tem. Então, nós temos vários biomas. Os biomas que foram mais destruídos, obviamente, até pela agricultura, para as plantations, as grandes plantações, foi exatamente o que? A Mata Atlântica, para a cana-de-açúcar, e os Pampas, gaúcho, que é específico ali do Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná e Uruguai, e Paraguai, Argentina, os Pampas, por exemplo, também foram devastados, ou seja, tem uma quantidade muito pequena, né? O cerrado, até pouco tempo, até uns 30 anos atrás, era pouco utilizado. E aí, como se mostrou que o solo era muito ruim, tá certo, de uma maneira geral, mas com a correção do solo e com a grande especialização da Embrapa, que é a empresa brasileira de produção rural. A Embrapa hoje é uma das mais importantes empresas do mundo inteiro de biotecnologia. Ela conseguiu adaptar culturas da África, da Ásia, e agora está conseguindo que o trigo, que precisa de frio, seja adaptado ao cerrado, mas com isso a agricultura foi e destruiu uma parte do cerrado, ou seja, muito embora grande parte das propriedades mantém a reserva de 20% que a lei manda, tá certo? Mas o cerrado deu uma queda muito grande. A caatinga é a nossa aqui, nós conhecemos. Pernambuco é um dos estados que tem a maior caatinga desse bioma caatinga de todo o Brasil. E a caatinga foi destruída em 49%, quase 50%, Marvio Alves. Por exemplo, meu pai nos deixou uma pequena propriedade, ou seja, eu estou com 60 e poucos anos, meu pai nunca tirou um pé de nada, ou seja, ela quase não cresce, entendeu? Que ela é muito difícil por conta da seca, mas, por exemplo, a pequena propriedade que meu pai tem, praticamente toda, nos últimos 60 anos, não tirou-se um pau de lenha para nada, entendeu? Ou seja, não se planta quase nada porque não se chove, entendeu? Planta um pouco de... Lá em Sertânia. Lá em Sertânia, ou seja... mas aí ela também sofreu também uma queda, porque uma época da caatinga era usada, o carvão mineral era usado para as aciarias de Pernambuco, né? Para a Cosinó, que era uma aciaria do governo federal aqui no Cabo, tinha 3.300 funcionários, e para uma siderúrgica privada também aqui. Ou seja, o carvão é importantíssimo para você misturar com o ferro e fazer o aço, tá bom? Então, nesse caso, se usou muito aí. Hoje você usa madeira de remanejamento. Você planta florestas artificiais, principalmente pinos, e produz um carvão vegetal e faz o aço sem degradar a natureza. Então, esse bioma mais destruído foi os Pampas, isso aí. O da Amazônia. A Amazônia, por exemplo, é a grande floresta do Brasil, mais da metade do território nacional, ela tem uma preservação de quase 60%, quase 58,9%. Ou seja, das florestas originais, é a maior floresta do mundo original. Ela sofreu bastante. Então, na série histórica que começou em 1995, exatamente do governo Fernando Henrique Cardoso, os anos que tiveram mais desmatamento em quilômetros quadrados foi do governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento, e o ápice foi nos 2 primeiros anos do governo Lula, ou seja, com a Marina Silva como ministra, uma ambientalista. Foi o recorde ali, foi de 28 mil quilômetros quadrados. Depois ou seja, 2004, 2003, 2004, 2005. Depois de 2005, começou a cair o desmatamento da Amazônia, do Marvio Alves. Aí você pergunta, por que o maior desmatamento foi no governo Fernando Henrique Cardoso e nos 2 anos do governo Lula? Por quê?
Porque naquela época as áreas de demarcação foram demarcadas milhões de hectares para a questão indígena. E, obviamente, se perdeu o controle. Então, o controle disso aí era muito frágil e houve um grande aumento. Também é importante dizer que depois de 2006, 2007, começou a cair. Até 2012, Mávio Alves, houve uma queda, já no governo Dilma. Uma queda bastante expressiva, viu? Olha, de 28 mil quilômetros chegou até 6 mil. De 2012 para cá, só crescia. Todos os anos, um aumento muito grande. Atualmente, o desmatamento ele está bastante alto, mas menos da metade do que era antes. Hoje está em torno de 15, 16 mil, que é muito alto. Mas aí não chegou-se ao pico de 28 mil, que era nessa época, tá certo? Então, a cada ano está se crescendo, por várias causas. Ou seja, desmatamento ilegal, uma coisa. Outra coisa que você pode ter também lá, remanejamento, porque tem áreas ali que são autorizadas, você tirar uma parte daquelas árvores mais antigas, né? Então, como o satélite, o DETE, ele fotografa e ele não separa essas áreas, mas desmatamento, queimadas, uso de pecuária, mineração, por exemplo, uso de garimpo, um monte de coisa. A parte de crime, desvio de madeira pelos rios ali para alguns países andinos e tudo mais. Ou seja, uma pleiade de crimes ali que tem na Amazônia, tá certo? E este bioma, apesar de ser... hoje nós temos, no Brasil, nós somos a segunda maior floresta do mundo. A primeira, obviamente, é a Rússia. A primeira é a Rússia por uma coisa importante. A Rússia tem quase 3 vezes o território nacional. E uma parte do território dele é quase inacessível. Tem gelo, tem alguns tipos de florestas geladas que são inacessíveis. Então a Rússia, por ser o maior país, entendeu? Mas quando você tira a Rússia da Europa, a Rússia tem uma parte que é asiática e outra parte que é da Europa. Ou seja, a Europa por exemplo, um dos locais mais desmatados do mundo. Você vê, a França não tem mais nenhuma mata original. A França, ela acabou com tudo, a Alemanha também, né? A Alemanha também, ou seja, mas elas reflorestaram, elas reflorestaram, entendeu? De uma maneira geral, tá certo? Então, ainda existe floresta natural. Na Europa, só para você ver, na Europa, por exemplo, floresta natural, existe 2,2% de floresta natural, tá certo? Essa não. E as florestas que foram plantadas, por exemplo, são a grande maioria das florestas da Alemanha, da Europa de uma maneira geral, elas foram plantadas, ou seja, é mais pinos, é mais para madeira, entendeu? Mas floresta natural mesmo é muito, muito pouco, tá certo? Muito pouco. Então essa questão ambiental tem esse viés que é completamente ideológico. Então nós temos a segunda maior floresta de todo mundo. Perdemos para a Rússia por uma coisa bastante importante, tá certo? De uma maneira geral, o Brasil ele precisa reflorestar principalmente a Mata Atlântica. Por quê? Porque a Mata Atlântica é onde fica grande parte da população. E uma coisa que se esquece, por exemplo, nesse debate totalmente ideológico, que hoje a maior poluição que nós temos não é nem o que acontece no campo, porque quando você tem uma floresta como a Amazônia e outros biomas, o Pantanal tem 87% de preservação, o Pantanal Mato-Grossense, de uma maneira geral. Então, quando você tem de uma enviesada, você esquece uma das coisas fundamentais. Hoje, o principal é a questão da poluição do ar. Ou seja, os milhões de veículos que nós temos utilizando combustíveis fósseis, nós temos o esgotamento sanitário que praticamente é reduzido, principalmente, ou seja, Recife é uma capital, uma das que tem menos saneamento básico, ou seja, grande parte do saneamento vai para o rio diretamente sem tratamento, entendeu? Ou seja, a questão do lixo urbano, não tem onde colocar mais lixo. Não. Ou seja, esses problemas são muito maiores, inclusive, do que a floresta. A floresta, ela se recupera, a quantidade de árvores que nós temos são milhões. Você imagina, a floresta amazônica hoje, ela é praticamente do tamanho da Europa, Mávio Alves. Então, apesar dela ter sido de 1970 para cá muito devastada, mas nós temos muitos e muitos anos ainda por à frente com essa floresta em pé. E esse terreno, essa terra é ácida, ela não serve para agricultura em geral, ela não serve para agricultura, é uma terra muito ruim, é úmida demais e muito ruim. Hoje ela é usada para pecuária. A pecuária realmente foi responsável pela grande devastação das florestas do Brasil de maneira geral, porque usa grande terra extensiva, diferente dos outros países do mundo que confinam o seu gado, nós criamos
extensivamente, ou seja, e por isso você precisa de um hectare para um animal. Então a produtividade é muito pequena, diferente do confinamento. As grandes fazendas do Brasil, dos grandes grupos, ele faz uma coisa mista, Mávio Alves. O sujeito coloca o boi no pasto e recolhe para fazer a engorda, utilizando soja, utilizando milho, utilizando uma série de outros produtos, fazendo com que em pouca extensão de terra você tenha isso aí. Então, de uma maneira geral, e a matriz é a matriz do Brasil, a matriz é de energia. A matriz de energia do Brasil, ela é praticamente verde. Quase 50% de toda a matriz do Brasil é renovável, cana-de-açúcar, biomassa e assim por diante. Diferentemente do mundo. A matriz energética do mundo, que é renovável, que você pode renovar todos os anos, é 1,4%. Ou seja... 4? Só 4? 1,4%. 1,4%? Porque a maioria é o quê? É usina atômica na Europa, isso. Usina atômica, carvão mineral, Estados Unidos, Europa e China, tá certo? Hulha, gás natural, vem da Rússia, ou seja, todos esses recursos não são renováveis. Você tira da natureza e ele não volta nunca mais. Então, no Brasil, a grande maioria, por exemplo, da parte elétrica é hidrelétrica. A 8% a 9% já é eólica, ou seja, dos ventos. 1% é a energia termosolar. Entende? E assim, ou seja, a nossa matriz é a mais limpa que existe no mundo. Nós perdemos para alguns países. Então, o Brasil, nessa questão, por exemplo, de matriz verde em relação... E agora, entrando o hidrogênio verde, ou seja, o hidrogênio verde ele é tirado com a eletrólise da água, ou seja, o hidrogênio é um dos elementos que mais acontece na natureza. E quando se você purifica, ele vem junto com a água, você purifica o hidrogênio, e acumula, ele passa a ser um combustível importante. Você usa o combustível do hidrogênio em foguete. Agora, nós não temos tecnologia para... É altamente volátil também, né? É também volátil, ele explode muito, mas nós já usamos em foguetes, vamos usar dentro de pouco tempo em navios, em ônibus urbanos, tá certo? Então, talvez seja, quando nós conseguimos, nós já temos várias técnicas de separar o hidrogênio. A primeira fábrica que nós temos que ter aqui na Bahia, né? A Bahia está construindo a fábrica não pode Camaçari. E outra coisa, você tira a matéria-prima da natureza, sem poluir, tá certo? Então, nesse caso, depois que a gente toma essa tecnologia que já existe há muito tempo e conseguir acumular essa tecnologia em baterias, os veículos, eu não acredito que em pouco tempo, carros pequenos, por conta que é a questão que acontece com gás, de explosão. Mas, por exemplo, em navios, em trens urbanos, em trens de cargas, que consomem muito combustível, eu acredito que o hidrogênio vai ser uma das grandes revoluções. E aí o seguinte, a maneira de tirar isso aqui é verde, porque você tem o hidrogênio cinza, que você tira do carvão, ou seja, eu queimo o carvão como energia para tirar o hidrogênio, ou seja, eu vou poluir do mesmo jeito. E aqui no Brasil, como a matriz energética é praticamente limpa, né? Mais de 78% da energia do Brasil é produzida por hidrelétrica, ou seja, pelo movimento das águas e assim por diante. Então, no debate, você precisa pegar esses dados, vai na internet, pega o site do INPE, entendeu? Mas ninguém está falando disso não, doutor, disso, né? Ou seja, então o que se fala é exatamente isso aí. Dá uma olhadinha aqui, série histórica, qual foi o ano do Brasil nos últimos, desde 1995, quando começou a ser pontuado, que houve mais desmatamento. Você vai ver que é 2003, 2004. Entendeu? 2003, 2004 é o dobro do que se desmata hoje, entendeu? Nossa. Em termos de áreas proporcionais. Ou seja, o desmatamento existe e ele tem que ser combatido, porque não se ganha nada com isso. Outra coisa, o Brasil tem milhões de hectares de terra degradadas, com vossorocas, o solo ácido. Esse solo você pode dar incentivos para que ele volte a produzir, já que nós temos uma das maiores tecnologias do mundo em produção de grãos por hectare. O Brasil, Israel, Estados Unidos e assim por diante. Então, e além do mais, essa grande empresa brasileira chamada Embrapa, ela conseguiu, você imagina a maravilha, nós importamos 4 milhões de toneladas de trigo por ano. Nós vamos ser exportador em 5 anos, vamos ser um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Por quê? Porque quando você consegue adaptar uma cultura que é totalmente frio, Argentina, Uruguai, Paraguai e ali nos Pampas Gaúcho, para o cerrado, que é muito quente e muito seco, você vai conseguir uma produtividade absurda. Nós vamos produzir trigo para massas e pães para o Brasil todo e vamos exportar para o mundo todo. Então, se o governo for rígido
na produção disso aí. Porque quem quer produzir... Mas se não acontecer aquela votação do marco, né? Do marco, se o marco temporal... Que está no STF, está no STF, está com Fachin. Isso, mas aí a Ellen Gleice está assumindo e aí ela pode, inclusive, pautar isso agora. Fachin já disse que era favorável. É o seguinte, gente, olha... O desmatamento começou em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Então, a Constituição de 1988 ela diz o seguinte, que os povos que estavam naquele local, quando ela foi promulgada, né, em outubro, ficariam com aquelas terras. Né? Aí o que acontece? Os índios do Brasil, que são muito poucos, ficaram com uma quantidade de terra absurdamente alta. É um terço do Brasil. É um terço do Brasil, entendeu? Do Brasil. E a área mais rica que tem. A área mais rica em água, água mais rica, por exemplo, em biodiversidade. O Brasil tem 70% da biodiversidade do mundo todo. A área mais rica em floresta, a área mais rica em mineração, a área mais rica em algumas substâncias de alto valor, como nióbio, grafeno, que serve para fazer foguetes e outros materiais de alta resistência. Ou seja, ficaram e essas áreas ficaram inexpugnáveis, ou seja, elas não podem ser usadas economicamente. Só que o ministro, de repente, o ministro que deveria zelar para a Constituição, ele teve um sonho, um pesadelo, e disse, não. Meu entendimento é que sonho ou pesadelo, né? Deve ser um pesadelo. Pesadelo. A demarcação de terras deve ser do descobrimento. Ora, do descobrimento não tinha português, nem brasileiro, tinha lá índios aqui, mais nada. Então, nesse caso aqui, todo o território vai às áreas agriculturáveis. Isso não existe, entendeu? Isso absolutamente não existe, entendeu? Cria um problema também com os quilombolas, porque o quilombola não tinha na época. Até nos tratados, Mário, ou seja, o Acre não era nosso, o Acre era da Bolívia. Isso. Quando foi demarcado o Acre, por exemplo, foi até o rei da Itália que foi o mediador, quando foi demarcado o Acre, por exemplo, digamos, o relatório que o rei fez é o seguinte, que o Acre deveria ficar com quem lá mora. Ou seja, isso é antigo. O Acre ficou para o Brasil, entendeu? Que era um estado que não era. Por quê? Porque apesar de ser da Bolívia, a Bolívia tem a Cordilheira dos Andes, ou seja, a Bolívia ficava do outro lado, ela não tinha acesso ao Acre. Entendeu? Era por conta só do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo na metade, entre Portugal e Espanha. Entendeu? Ele ficou nessa parte da Espanha. E ficou para outro país. Então, o Brasil ganhou... Geograficamente melhor para o Brasil. Melhor para o Brasil, entendeu? E assim por diante. Então, nesse caso, a mesma coisa aqui não pode acontecer, uma regressão dessa aí. Então, o Supremo Tribunal, ele está instabilizando qual é o gringo, qual é a pessoa que vai colocar seus bilhões de dólares aqui no país, se de repente ele vai gastar bilhões com infraestrutura e tudo mais, e ao mesmo tempo saber que o ministro teve um pesadelo e de repente vai querer mudar a legislação. O jogo vai mudar quando ele está no meio do jogo, não pode, entendeu? Então, os índios já estão contemplados demais, a legislação tem que mudar para se aperfeiçoar. Feito os Estados Unidos. Quando é que estão os maiores cassinos americanos que geram royalties para os índios lá, para os apaches? Estão lá no Texas. Então, eles perderam a terra, entendeu? Para as grandes metrópoles americanas, mas ganharam o royalties daquilo ali e vivem nababescamente. Então, nós temos que compensar. Os índios não querem viver numa situação pré-histórica. Ninguém quer viver aquilo ali com malária, com dengue, com febre amarela, morrendo. A vida de um silvícola hoje, por exemplo, é igual a de um africano, muito menor do que a população brasileira. Então, você precisa que essas pessoas incorporem as coisas da tecnologia, entender, de uma maneira geral. E preserva as suas culturas naturais, e preserva suas culturas como quer, sua religiosidade, o jeito de pescar, de caçar. Agora, o desenvolvimento com a preservação tem que existir esse diálogo ideológico, né, que trava o país, que aquela população, por exemplo, essa população do Amazônia é a mais pobre do Brasil, cara. Ou seja, você pegou lá quase 30 milhões de pessoas que não tem do que viver se você não tiver subsídios federais, entendeu? O Acre, por exemplo, praticamente é mantido pelo governo federal. É um estado deficitário, não gera riqueza. O Amazonas, se não fosse a Sudão, a Superintendência de Desenvolvimento, receber altos subsídios, bilhões de reais, que dirá dos outros estados brasileiros, principalmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ou seja, dos estados do sudeste do país, que os nordestinos também são deficitários, não poderia viver. Ou seja, quem mantém, por exemplo, toda aquela população são os estados que mais produzem. Então, São Paulo, os paulistas se acabam de trabalhar para mandar para esse estado, inclusive para Pernambuco também, que é deficitário. Todos esses estados são deficitários do Nordeste. Ou seja, o que eles arrecadam de impostos federais recebem muito mais
devolvido. Os estados que quase não recebem, ou seja, que tem que ter uma quantidade muito, é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Esses estados são deficitários, ou seja, eles pagam grandes quantidades de impostos federais e esse dinheiro quase todo vai para o norte e para o nordeste. Então, já que nós recebemos esse valor compensatório, precisamos usar de uma maneira geral para que esses povos no futuro tenham sua autodeterminação, ou seja, tenham seu desenvolvimento que independa de migalha de outros estados. Olha, doutor Nilson, 9 em ponto, mas eu queria rapidamente aqui que a gente falasse um pouco sobre o fato mais relevante, eu acho, desta semana, que foi a morte da Rainha Elizabeth II e a ascensão do rei agora, Charles III. Uma diferença aí entre os cidadãos comuns e a monarquia em relação a patrimônio, direitos em geral. O que é que a gente pode tirar desse fato lamentável essa semana? Você veja só, todos nós somos iguais perante a lei. No Brasil não é. Não. Porque tem gente que tem mais direito que a gente. Ou seja, tem gente que a lei dá mais direito a ele. Então, o artigo da Constituição que diz, na Europa também, todos são iguais. Mas, por exemplo, quando alguém morre na Inglaterra, os herdeiros pagam um pequeno percentual. Lá, aqui no Brasil é 6%, lá é 40%. Com exceção da rainha e os seus descendentes, tá certo? Porque a rainha tem um patrimônio de uns 3 bilhões. Aí daria 3 bilhões de liras, daria, sei lá, mais de 20 bilhões. Ela teria que pagar ali uns 8 a 10 bilhões de impostos, não pagam. Então, os súditos, os descendentes não pagam. É a primeira coisa que é importante. Segunda, muita gente não sabe, a rainha tinha mais de 90 anos, dirigia todos os carros, de Fórmula 1 a um Bentley que ela tinha. Fazia até filme, né? Mas participava até em filme. Mas a legislação não permite que ela tenha carteira de coisa. Ela não tinha carteira. Ou seja, de motorista. Ela é a única concessão que a Inglaterra faz. A Inglaterra e os estados, que são 10 estados da Grã-Bretanha, né? Ou seja, que estão ligados, 2 países que estão ligados à Grã-Bretanha. Ela podia usar qualquer veículo, desde um helicóptero a um navio de guerra, mas ela não precisa de brevet, não precisa de carteira, tá certo? É bem diferente dos outros, tá certo? É claro. Todo mundo é obrigado a ter um passaporte. Eu vou para um país carimbado, só o rei da Inglaterra, a rainha, não precisa. Não precisa, ou seja, a rainha, por exemplo, ela foi a 152 países, inclusive no Brasil. Não tem um carimbo, não tem passaporte. Não tem passaporte. Então, veja como é diferente e como é bom ser. Segunda coisa, no Brasil, se um presidente recebe, eu vou dar um bode. A Lula, a Bolsonaro, a Simone, a Soraya, um bode aqui do Nordeste. Se o bode custar mais de 100 conto, ele não pode receber. Tem que ir para a presidência ou ser abatido. Ou seja, aqui o presidente, por lei, isso é um país tão pequenininho, só pode receber um presente até R$100. Homem, R$100 é o quê? Só for na Feira do Paraguai. Isso. A rainha recebeu do Brasil um colar maravilhoso e foi para o patrimônio dela, entendeu? E assim por diante. No Brasil, nós não podemos receber presente de ninguém. O valor que você quiser dar ao rei, a rainha lá na Inglaterra, você pode dar, não tem problema. Você entra no patrimônio dela. Entra no patrimônio pessoal. Ele passa para os outros aqui, ele não pode ser vendido, entendeu? Porque ele não paga imposto e assim por diante. Você veja a diferença que é cada país no mundo e assim por diante. E o último tópico que muita gente ficou me perguntando, doutor Nilson, que danada que é o novo rei, né, o Charles III, ele tem um dedo de baqueta de tambor. Gente, baqueta de tambor é aquela baqueta que a meninada no 7 de setembro, coisa, é redondinha, né? Ele não tem essas voltas. E eu fui lá, fiz uma foto, aumentei em várias vezes, tratei aquilo ali no software que eu tenho, e eu vi o seguinte, realmente os dedos dele em baqueta de tambor. Ou seja, são inchados aí. Então isso pode ser o quê? Pode ser doença renal, que pode dar isso aí. Pode ser, por exemplo, o excesso de cigarro em enfisema pulmonar, hipertensão não controlada, tudo isso daí, artrite reumatoide, que é uma doença imunológica, pode dar aquele aspecto, você pode ver que a aliança dele, acho que não sai, deve ser uma aliança daquelas que você tira por pressão. Então, ele hipertensão arterial, um monte de doença pode dar isso aqui. Além do mais, eu fiz uma foto e também dei uma olhadinha, a bochecha dele era a minha bochecha quando eu tinha 2 anos. Você sabe, todo bebê tem aquela bochechinha rosa. Isso. Mas o adulto não tem, você vê, a minha não é rosa nem a de Marvel Ave é rosa, nem de Poderoso, e a do rei é vermelha, completamente vermelha. Aqui chama-se rosácea. Ou seja, os capilares, que são os menores vasos, eles estão praticamente à flor da pele. Então, o novo rei,
ele tem uma doença que chama-se rosácea, ele está sempre corado, entendeu? Você não pode dizer assim, olha... Eu pensei que era característica do povo inglês. Não, é a doença, rosácea. É uma doença rosácea. Os vasinhos dele, quando você dá um zoom, dá para ver os vasos bem pequenininho aqui, saindo já da pele, entendeu? Claro que essa rosácea ela pode dar uma série de problemas no paciente. Ela pode sangrar, ela pode pegar no nariz também da pessoa e formar... Você pega o nariz do Tite, por exemplo... O Tite é o nosso técnico que acabou de convocar a seleção. O nariz dele tem rosácea também, entendeu, gente? Então, dá uma olhadinha na internet aí, confere isso aí. Na próximo programa, tu bem pergunta lá. Rosácea. Se o nariz do Tite não é igual, a lateral do nariz, viu, gente? A asa do nariz, chamada asa do nariz, se não é exatamente igual à bochecha do príncipe Charles III. Que eu acho que... Agora rei. Rei, né? A diferença, na verdade, dele para Jesus Cristo sei lá, porque o cara praticamente tem direito a tudo, né? Lá na terra dele ele tem direito a tudo. Eu acho que por ele ser provecto, por ele por ter se envolvido em várias traições de mulheres, a imagem dele não é muito boa, o reinado dele não vai durar muito tempo, não. Minha impressão é que ele só fica uns 5 anos e entrega para o filho, que é o mais popular de toda a casa real. O filho dele, casado com Kate Middleton, por exemplo, ele realmente ele lutou na guerra do Afeganistão. Isso. Ele pilota navios e helicópteros e tudo mais, e é muito bem preparado em ciências políticas e tudo mais. Eu imagino que o pai vai entregar, no máximo 5 anos, vai entregar aqui, não vai ficar feito a mãe dele, que era muito carismática, que ficou 70 anos, que é praticamente impossível hoje uma pessoa, um monarca, ficar esse tempo todo. Um ditador não fica... Eu não conheço pessoa que tenha ficado 70 anos no poder na história. No poder, não conheço. Primeiro, não é comum começar logo cedo, não é comum, né? Começar cedo. E antigamente era pior ainda, porque os reis iam para as guerras e morriam frequentemente e assim por diante. Mas eu acho que ele não fica muito mais do que isso, não. Veja que ele já anda devagar, ele tem 75 anos... Eu tenho a impressão que ele bebe, entendeu? E assim por diante. Ele vai curtir a sua esposa, que ele deixou uma das mulheres mais lindas do mundo por uma das mulheres mais feias do mundo, entendeu? Ou seja, mas aí o seguinte... Gosto é caro. Não falem do mal, mas quando o jornal sensacionalista The Sun colocou Eles conseguiram do príncipe Charles na época, um príncipe, uma gravação. E a gravação dizia assim, ele ligando para Camila Parker Bowles, e dizia, olha, Camila, eu gostaria de ser o seu Tampax. Não lembro dessa matéria. Lembra? Todo mundo se lembra disso aí. Muita gente pergunta, o que está na Tampax? Gente, Tampax é aquele mods que entra na vagina, né? Não é aquele que tampa, né? É o Tampax, né? É o famoso Tampax, era uma marca lá americana. E aí o seguinte, ou seja, ele queria estar dentro do órgão interno dela. Essa mulher tem que ter uma coisa de fantástica, porque deixar a Lady Di, uma das mulheres mais esplendorosas, não é só bonita, mas era fluente, carismática, aquela mulher que parece que ela toma banho de leite de cabra todo dia, a pele maravilhosa, meu Deus do céu, com uma mulher daquela a gente não precisava nem tocar, a gente fazia um altar, fazia uma divindade tão bonita que era. Eu acho que até tocar aquilo ali era pecado. E o miserável vai lá e trai com a mulher mais feia do mundo, entendeu? Você veja, ele é um cara de 75 anos, ela também está por aí, mas ela está muito acabada, viu? Ou seja, os amores, meus amigos, tem esses mistérios, entendeu? Por isso que a vida é maravilhosa, você trocar coisas lindas e esplendorosas por uma coisa feia daquela, que deve ter alguma coisa que as outras não têm, entendeu? Não dá pra gente saber. Eu não vou fazer juízes de valores, que eu não sou Tampax. Agora, 9h08, passou do horário já bastante. Doutor Dilson, a nossa frase da semana para fechar. Olha, a frase da semana é uma frase que era do lema da época de 70, que começou o desmatamento do Amazônia, no governo militar. Como os gringos queriam tomar a Amazônia, o que é que os militares fizeram? Nós vamos integrar a Amazônia para não integrar os outros. Ou seja, botamos um monte de gente, só na borracha, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, nós botamos 300 mil nordestinos lá para integrar a Amazônia. Para integrar a Amazonas, entendeu? Para não entregá-la. Para não entregá-la. E resultado, terminamos devastando uma parte da Amazônia e agora temos que recuperar. Vou ficando por aqui, às 11 horas eu estarei de volta, se Deus permitir. Fique agora com Bom Dia Cultura. 88.9 Cultura FM.
Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.